Então, essa partícula, ela está na circunferência, né, aqui, e está descrevendo o movimento circular. Aqui eu tenho apenas o plano XY, e a gente quer resolver este problema, né? E, de forma análoga ao que nós fizemos com os modelos anteriores, resolver o problema significa encontrar a função de onda que descreve a distribuição dessa partícula ao longo do anel, ok? E também as energias. Então, nós começamos com a equação de Schrödinger, que, de forma genérica, nós escrevemos assim, menos h cortado ao quadrado, né, dividido por 2m, a derivada, ok? Se for em uma dimensão, é como nós havíamos visto anteriormente para a partícula na caixa, ok? Esse é o termo de energia cinética, então ele aplicado na função de onda, isso vai me dar a energia e a função de onda. Ok. Na partícula da caixa, a energia total era igual à energia cinética, porque a energia potencial ela era nula. E isso vai acontecer aqui também, né? Nenhuma força está agindo sobre a partícula enquanto ela desenvolve esse movimento aqui circular. Só que aqui, essa partícula, ela está num plano, é no plano XY. Então, a nossa função, a nossa equação de Schrödinger deve refletir esse espaço. Então, vai ficar assim, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, e agora seria a segunda derivada em função de x, ok? Mais a segunda derivada em função de y. Ok? Isso aqui não deve te causar estranheza, porque foi muito parecido com o hamiltoniano que nós escrevemos para a partícula na caixa tridimensional, exceto que lá era a segunda derivada em termos de x, y e z, e aqui apenas x e y, ok? Então, vai dar a energia e a nossa função de onda dependendo de x e de y, né? Então, nós queremos determinar qual que é a energia e qual que é a função de onda. Só que, veja, por conta da característica desse sistema e dessa simetria aqui, que é cilíndrica, as coordenadas cartesianas, elas não são a forma mais conveniente da gente descrever o espaço, ok? E nós podemos, então, nos valer das coordenadas esféricas, polares, perdão, em duas dimensões, como está aqui na extremidade inferior direita da apresentação. Ou seja, como esse raio aqui, ele é constante, isso é importante, esse raio ele é constante, ok? Se nós descrevermos esse movimento ao longo da circunferência, utilizando esta convenção aqui, em que nós temos o ângulo e o raio que é constante, nós vamos ter apenas uma variável, que é esse ângulo aqui, que pode variar de 0 a 2π. De 0 a 2π é o espaço do movimento rotacional bidimensional, em φ, ok? E aí o que nós precisamos fazer? Precisamos descrever essa equação de Schrödinger em coordenadas polares, e aí você teria que lembrar um pouquinho do cálculo, que existe aquela equivalência, né, que o x ele é igual a r cosseno de φ, enquanto que o y ele é igual a r seno de φ, ok? Se nós pegarmos essas igualdades aqui e desenvolvermos aqui dentro,
o que nós vamos encontrar, aqui dentro que eu falo, é aqui nesse operador, né? Isso aí vai ficar o seguinte, olha, esse termo aqui, que é a segunda derivada em função de x, ok? Mais a segunda derivada em função de y, isso é igual à segunda derivada em função, tá? Em função de r, ok? Mais 1 sobre r, derivada, primeira derivada em função de r, mais 1 sobre r quadrado, vou fazer bonitinho aqui, r quadrado, segunda derivada em função de φ. Bom, aí o que acontece? Como o r é uma constante, esse termo daqui, olha, e esse termo aqui, eles podem ser desprezados, porque esse termo é a derivada segunda com relação a r, e esse aqui é a derivada primeira com relação a r. De forma que este termo aqui, ó, ele passa a ser representado apenas por esse daqui. Ok? Então, se nós voltarmos, né, pegarmos essa expressão aqui, que é a do nosso, da segunda derivada, e substituirmos aqui, o que nós vamos ter, então, é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, ok? E agora esse termo, no lugar deste daqui, ok? Então vai ficar 1 sobre r quadrado e a segunda derivada. Só que como eu só tenho uma única variável, em vez de ser uma derivada parcial, vai ser uma derivada normal. Ok? Isso aqui em função de φ. Opa, faltou um. Aqui é derivada segunda, ok? Ou seja, este daqui é o nosso termo de energia cinética, ok? Então, ele aplicado na função de onda. Agora, essa função de onda, ela não depende mais de x e y nessa nova descrição. Ela vai depender apenas de φ, ok? E eu vou colocar essa função aqui como φzão. Φzão é um φ maiúsculo, ó, e ele depende apenas de φ. Então, para a gente não confundir, quando eu tinha a função de onda assim, dependendo de x, y, eu designava dessa forma. Agora que a função de onda ela vai depender apenas de φ, que é esse ângulo aqui, olha, eu vou designá-la pelo φ maiúsculo, mas não posso esquecer, ela é função do φ, que é este ângulo aqui, que varia de 0 a 2π. Então, o espaço da partícula que descreve um movimento rotacional bidimensional é de 0 a 2π, ok? Isso daqui, aplicado na função de onda, vai dar para a gente, então, a energia e a função de onda. Ok? Bom, mas precisamos descobrir qual que é a função de onda e qual que é a energia. Antes, queria chamar a atenção para esse termo aqui, olha, essa combinação do m e do r ao quadrado. Isso é bem conhecido da física. O produto mr quadrado, ele é chamado de momento de inércia. Ok? E a gente descreve essa equação de alto valor da energia, equação de Schrödinger, assim. Okay? Escrevemos
menos h cortado ao quadrado sobre 2i, momento de inércia, segunda derivada, em função de φ, da função de onda, que eu quero descobrir como que é o formato dela, sei que ela depende de φ, ok? Energia, e a função de onda novamente, φzão, depende de φ. Tá bom? Então, veja, se isso aqui é uma constante, isso também. Eu poderia passar isso daqui para cá, ok? Isso aqui também. E veja, eu tenho que derivar duas vezes a função e vou encontrar um conjunto de constantes, porque isso daqui eu posso passar para esse lado, multiplicado pela própria função. Então, é claro, eu vou ter que trabalhar ou com funções de seno, cosseno, ou a exponencial, ok? Então, olha, uma função tentativa, que eu já faço por conveniência, é a seguinte: seria uma função do tipo e, para dar o caráter oscilatório, ok? Uma constante, que eu vou chamar de m, φ. E vou colocar aqui uma constante de normalização, ok? Essa função aqui é uma função tentativa. Eu resolvi o problema? Não, não resolvi. Para resolver o problema, eu preciso encontrar o valor de m e preciso encontrar o valor de a. Na verdade, inicialmente, você tem que se convencer de que essa função aqui, essa função que depende de φ, ok? Ela, de fato, é uma função, é uma autofunção dessa equação de Schrödinger, ok? Podemos ver isso rapidamente, olha. Vamos pegar essa função aqui e vamos substituí-la aqui, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, esse termo menos h cortado ao quadrado sobre 2i. Agora, segunda derivada em função de φ dessa função e, i, m, φ. Isso vai ser igual a energia multiplicada pela própria função a, e, i, m, φ. Ok? Bom, quando eu derivo isso daqui duas vezes, o que vai acontecer? Eu vou encontrar menos h cortado ao quadrado sobre 2m, ok? E aí, isso daqui vai me dar m, derivando duas vezes, i vezes i vai dar menos 1, ok? M ao quadrado. Professor, Oi. ali, tá menos h cortado sobre 2m. É 2m mesmo? É 2i, perdão, é 2i. Isso, obrigado, viu? 2i. Muito obrigado. E a própria função a, e, i, m, φ. Isso aqui vai ser igual a desculpa, a energia a, e, i, m, φ. Beleza. Então, o que acontece? Olha, aqui nós temos essa função e aqui também. A mesma função. Okay? E dessa forma, a gente consegue relacionar a energia com todo esse termo aqui. Portanto, a energia vai ser igual a m²
h cortado ao quadrado dividido por 2i. Até nesse momento, isso aqui não nos diz muita coisa. Por quê? Porque nós não sabemos qual que é o valor de m, tá? Mas o que a gente viu é que, de fato, essa função aqui, ela é uma autofunção da equação de Schrödinger. Tá bom? Bom, beleza. Então, me parece que estamos no caminho certo quando nós propusemos que essa função aqui é uma solução para a equação de energia. Agora, é claro, falta determinar esse valor aqui de M e esse valor de A. Tá? Bom, então o que nós temos? Por enquanto, nós temos uma função tentativa, que a gente já viu que é uma autofunção do operador energia, que é A, E, I, M, φ. Ok? E vimos que a energia é igual a m quadrado, h cortado ao quadrado, dividido por 2i, em que i é o momento de inércia, é a massa da partícula multiplicado pelo raio, ok? Aquele raio do movimento circular bidimensional, ok? Rotacional bidimensional, que é uma constante. Agora, eu preciso determinar tanto o valor de M quanto o valor de A, tá? E a exemplo do que nós fizemos para a partícula na caixa, nós vamos começar a olhar as condições de contorno. Quando a função em θ tem que ser igual à função em θ. Desculpa, estou falando θ, φ, né? Perdão, gente. Ó, a partícula aqui, ela está em um determinado φ, ok? Só que o valor da função de onda, que é a função que vai descrever essa partícula, nesse ponto aqui, que corresponde a esse φ, a esse ângulo, tem que ser igual à função em φ mais 2π. Deixa eu pôr aqui direitinho. Por quê? Vocês se lembram que no início do curso, uma das condições para que uma função de onda fosse aceitável é que ela fosse unívoca. Ou seja, para o mesmo ponto do espaço, ela tem que dar sempre o mesmo valor. Então, cada vez que a partícula ela passa aqui, ó, a função de onda ela tem que ter o mesmo valor. Porque senão você estaria medindo probabilidades diferentes de encontrar a partícula no mesmo espaço. Então, essa daqui é uma condição de contorno importantíssima, ok? Essa condição, ela garante a univocidade da função de onda. Ou seja, que a função de onda, ela tenha o mesmo valor no mesmo ponto do espaço, ok? Dito isso, o que a gente faz agora? A gente substitui essa função aqui, é a tentativa, tá aqui. Então, ela é A, E, I, M, φ, que vai ser igual a esta daqui agora. Então, é A, E, I, M, só que aqui é φ mais 2π. Bom, e aí o que acontece? Você vai fazer aqui A, E, I, M, φ é igual a A, e aqui você pode separar na forma de um produto. Então, é E, I, M, φ, que multiplica E, I, M, 2π. Ok?
Agora, isto daqui e isto daqui, nós dividimos os dois lados, né, por esse mesmo termo, então vai ficar que 1 é igual a E I M 2π, ok? Bom, o que acontece? Nós já encontramos aqui no curso a relação trigonométrica de Euler, né? Que E elevado a Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. E a gente, então, pode fazer o mesmo aqui. Vai ficar 1 é igual. O nosso θ aqui está sendo esse termo. Professor, ali a passagem do A se fatorou só, né? Isso. Tá bom. Na verdade, o que eu fiz... Só um segundo. O que eu fiz aqui foi dividir os dois lados por esse termo aqui, ó. Eu dividi os dois lados aqui por A, E, I, M, Φ. Foi isso. Posso fazer, porque aqui não é uma soma, aqui é um produto, né? Então, dividir isto, o lado do lado esquerdo, por isto, vai dar 1. E dividir todo esse lado aqui por isso, vai dar 1 também. Aqui, esse termo. E vai sobrar só este daqui. Tá bom? Bem, então, o que acontece? Vai ficar assim, 1 cosseno de M2π mais I seno de M2π. Quer dizer, essa somatória aqui, ela vai ter que dar 1. Para que isso ocorra, só tem uma forma, que o M ele seja igual ou a 0, ou a mais ou menos 1, ou a mais ou menos 2, ou a mais ou menos 3, e assim por diante. Veja, se o M for 0, você vai ter cosseno de 0, que vai dar 1. E o seno vai dar 0 também, então a somatória vai dar 1. Se o M for 1, e você colocar o 1 aqui, cosseno de 2π vai ser 1. E o seno de 2π vai ser 0. Então, vai dar 1. Entenderam? E assim por diante. Ou seja, olha que interessante. Quando a gente impõe uma condição de contorno, e nós vimos a relevância das condições de contorno na mecânica quântica, que nesse caso foi que a função de onda ela deve ser unívoca. Para que isso seja obedecido, o M ele tem que assumir um desses valores, não tem jeito. Se você quiser descrever esse movimento rotacional bidimensional utilizando essa função aqui, olha, mas que esse M tenha um valor diferente de 0, ou mais ou menos 1, ou mais ou menos 2, ou assim por diante, a função de onda não vai ser aceitável, porque ela não vai ser unívoca. Ela vai dar probabilidade diferente de você encontrar partícula no mesmo lugar. Entenderam? Então, é das condições de contorno que surge a quantização da energia. Por que eu estou falando isso? Porque antes, essa expressão ela não tinha um significado preciso, porque nós não sabíamos qual era o valor de M, e se M podia ter qualquer valor. Agora a gente sabe que não, que isso daqui, ok, a energia está correta, só que faltava a gente acrescer uma importante informação, que o M não pode ter qualquer valor, ele tem que ser ou 0,
ou mais ou menos 1, ou mais ou menos 2, e assim por diante. O movimento que descreve o movimento associado, né, a uma partícula que descreve um movimento circular bidimensional não pode ter qualquer energia, o que também entra em conflito com a mecânica clássica, que ali sim é permitido. Aqui não, né? No mundo microscópico, o que ocorre? Essa energia, ela é quantizada. Então, as energias permitidas vão ser zero, ok? Quando o m for zero, de fato, nesse modelo, não tem nenhum problema que a função de que o m seja zero, ok? Desculpa, que a energia seja zero, ok? Nesse modelo, nós não temos a energia do ponto zero, porque você lembra o que era a energia do ponto zero? Era a menor energia, que era a energia irremovível, né? Mesmo quando você tinha na partícula da caixa unidimensional que o menor número quântico era n, então, para n igual a 1, a menor energia tinha um valor específico, né? No oscilador harmônico também, embora o número quântico correspondente era o V, e ele era zero. Mas como a energia, vou colocar rapidinho, a energia era V mais meio H nu, quando você colocava o zero aqui, sobrava esse termo, que era, então, a energia do ponto zero, né? Mas no caso do movimento rotacional bidimensional, não há energia do ponto zero, e a energia pode ser, sim, zero, quando a partícula ela está no estado de menor energia, que é aquele para o qual o número quântico correspondente é zero. Tá bom? Então, nós praticamente conseguimos o que queríamos, que era determinar a energia, já sabemos, mas ainda falta determinar o quê? O A da função de onda. E esse A gente consegue determinar por normalização. Por quê? Porque, claro, a probabilidade da partícula estar aqui na circunferência é de 100%, ela não sai daqui. Então, o que acontece? Condição de normalização, que é a integral em todo o espaço, ok? Vai ser igual a 1. Agora, vamos adaptar ao nosso problema, que é o seguinte, que a integral em todo o espaço, que o nosso espaço é de 0 a 2π, da função de onda, do complexo conjugado da função de onda, o que é? É A, E, I, M, Φ. Ok? Só que isso daqui, complexo conjugado. E de novo, agora essa parte. A, E, I, M, Φ. Ok? Dφ é igual a 1. Ok? Bom, o que nós fazemos com o complexo conjugado? Ok? Por isso que eu havia sempre enfatizado para vocês, mesmo que a sua função de onda for real, não esqueça de colocar o complexo conjugado, porque quando for realmente necessário, você vai se esquecer. O que o complexo conjugado faz é trocar o sinal do i. Então, você vai ter, aqui é real, então, bom, vamos colocar assim, ó, A vezes A, vou colocar aqui fora, ok? E esse termo vai ficar E menos IMφ. E este daqui, então, EIMφ dφ é igual a 1. Aqui a base é a mesma, você vai somar os expoentes, vai dar 0, e tudo isso daqui vai dar 1. Então, nós vamos ter que A ao quadrado é integral de 0 a 2π
de dφ é igual a 1. Integral de dφ vai ser φ, de 0 a 2π vai ser 2π, então A vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π. Ok? Portanto, a nossa função de onda vai ser a função que depende de φ, vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π e I mφ, em que m é igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, e assim por diante. Ok? Desse sistema, eu precisaria também comentar uma outra propriedade, que é o momento angular, né? Nós, como químicos, né, a gente não tem muita familiaridade com o momento angular, mas na quântica, o momento angular, ele desempenha um papel extremamente importante, ok? E para esse caso, que é um movimento rotacional bidimensional, se a partícula ela está no plano XY, o momento angular ele é o produto entre o raio e o momento linear, ok? Então, você tem aqui o raio e você vai ter um outro vetor aqui, que é o momento linear, ok? E esse produto aqui, que vai te dar o momento angular, ele vai estar perpendicular ao plano. Então, ele vai estar completamente no eixo Z. Então, nós podemos utilizar o componente Z do momento angular para calcular o momento angular. E o momento angular, o componente Z do momento angular, ele é dado por xpy, ok? Menos ypx, ok? Isso vem da física clássica, né? Na verdade, vem desse produto aqui. Quando você faz esse produto aqui vetorial, você identifica o LZ, o LX e o LY, ok? Mas o que nos interessa nesse momento? Se a partícula ela está num plano que é XY, então todo o momento angular está em Z. Por isso, se a gente quiser calcular o momento angular associado a esse movimento aqui, basta que nós calculemos o momento angular, o componente Z do momento angular. É isso, ok? E se você quiser encontrar o, o operador do componente Z do momento angular, você usa aquelas regras que a gente havia comentado, ou seja, o operador, como é que é? Você vai pegar a expressão clássica e vai substituir pelos operadores mecânico-quântico. Então, o x é multiplicar por x. E o momento em y é h cortado sobre i, a derivada em relação a y, menos aqui, o y, que é a posição, é multiplicar por y. E o momento linear em x é h cortado sobre i, a derivada em x. É isso. Ou você vai encontrar isso, né, rearranjado, isolando aqui o h cortado sobre i. Então, este daqui é o operador componente z do momento angular. A coordenada cartesiana não é adequada para você tratar esse problema. Então, se a gente utiliza aquelas equivalências que nós vimos anteriormente, que era que o x é r cosseno de φ e que o y é r seno de φ, esse operador ele se torna
H cortado I, primeira derivada em função de φ. Ok? Então, quando nós saímos das coordenadas cartesianas e vamos para as coordenadas polares, o operador Lz é este daqui, tá? Momento angular desempenha um papel extremamente importante na mecânica quântica, ok? E precisamos saber manipulá-los. Aí o que ocorre? Será que a nossa solução, que nós já encontramos, que é 1 sobre raiz de 2π, que multiplica E, I, M, φ, é uma autofunção do operador Lz? Ou seja, será que essa equação aqui, de alto valor, vou pôr aqui o Lz assim, vai, ela é respeitada? Vamos ver. Pegamos o operador, H cortado sobre I, pegamos o operador, ok? Que é a derivada primeira em função de φ. Vamos colocar a função aqui. E, I, M, φ. Isso vai ser igual ao Lz observável, né, o alto valor, e a própria função, multiplicado pela própria função. Ok? Bom, quando a gente deriva isso aqui uma vez, nós vamos ter Im, ok? Multiplicado pela função. E vai ser Lz 1 sobre... Opa! 2π E, I, M, φ. Ok? Bom, a gente vê então que I com I nós cancelamos. Aqui também, de forma que o Lz vai ser igual a mh cortado. Ok? Então, de fato, essa função aqui, que é a solução para o problema do movimento rotacional bidimensional, elas são soluções tanto do operador energia total, que nesse caso é energia cinética, como também do operador Lz. O alto valor da energia é m quadrado, h cortado ao quadrado, dividido por 2i. E o alto valor do componente z do momento angular é mh cortado. Se eu aproveitasse aqui e te perguntasse, escuta, isso daqui é igual a zero? Ou é diferente de zero? Se for igual a zero, esses dois operadores comutam. Se for diferente de zero, esses dois operadores não comutam. O que vocês acham? Comuta ou não comuta? Comuta. Ok? Esse comutador, ele vale zero. Por quê? Porque nós já vimos. Se nós temos
um conjunto de autofunções simultânea, um conjunto completo, né? Porque isso aqui é um conjunto completo. O que eu quero dizer é essa solução para todos os valores de M aqui possíveis, né? Se eles são autofunções de dois operadores, então esses dois operadores, eles comutam. Revisando, aqui está como em função de M, mas isso daqui é o que a gente estava vendo como φ, ok? Com a função φ. Mesma coisa, tá? As soluções, elas são dadas por 1 sobre 2π e mφ, em que o m só pode assumir esses valores. Portanto, a função, a energia que depende de m, ok? É quantizada, tá? E que mais? Que o componente z do momento angular é mh cortado. Quando você tem o m em um sinal, significa que a partícula está rotacionando assim. E quando for o negativo, significa que ela está ao contrário, ok? Mas, claro, a energia desses dois sistemas tem que ser a mesma, ok? Por isso que a energia depende de m ao quadrado. E por falar nisso, o que acontece? Olha, a exemplo do que nós vimos na partícula na caixa, a energia, ela depende do quadrado, ela é proporcional ao quadrado do número quântico. Então, os níveis, eles não permitidos, não são igualmente espaçados. O que essa figura mostra é isso, olha, o nível para m igual a zero, para mais ou menos 1, para mais ou menos 2, para mais ou menos 3. Ou seja, a distância entre os níveis permitidos vai aumentando à medida que o número quântico m vai aumentando. Tá bom? E que mais? Veja, o que significa m mais ou menos 1, né? Isso aqui é que eu estou me referindo a duas funções diferentes. Eu estou me referindo, olha, quando eu falo que o m é igual a 1, eu estou me referindo a essa função aqui, ó. Φ, 2π e 1φ. E quando eu falo em em m igual a menos 1, eu me refiro a uma outra função. São funções diferentes. Uma função está descrevendo o movimento numa direção, e a outra função, I menos 1, φ. E essa função aqui está descrevendo na direção oposta. Mas são duas funções diferentes, mas têm a mesma energia, porque a energia depende de m ao quadrado. Ok? Portanto, essas duas funções de ondas são degeneradas. Então, uma característica das soluções para o movimento rotacional bidimensional é que, exceto para m igual a zero, para m igual a zero não tem jeito, só existe uma única função, né? E a partícula está parada. Então, as outras autofunções são todas duplamente degeneradas, porque a energia depende de m. Então, tanto para m positivo como para m negativo, que são números quânticos válidos, a energia é a mesma, mas são funções de ondas diferentes, né? Portanto, são funções degeneradas. E como que é o formato dessas funções? Ok? O formato é como figura aqui à direita, né? Da apresentação, olha. Está em verde. Você veja, para m igual a zero, se a função, um pouquinho, ó, φ, né, para m igual a zero, vai ser 1 sobre raiz de 2π e
0 φ. Então, esse termo aqui, ele vai para 1 e a tua função vai ser uma constante. Ok? Este valor aqui, se aqui for função de onda, este valor, ele é 1 sobre raiz de 2π. Ok? Para m igual a 1, então você tem um valor da função de onda elevado, é positivo, nessa semicircunferência aqui, que vai aumentando, ao passo que essa semicircunferência, ó, vamos pôr assim, ó, essa semicircunferência, ok? Ela vai aumentando, aqui ela atinge o máximo e depois vai diminuindo. E a gente tem esse mesmo comportamento, só que na parte negativa, né? Que é similar. Vamos tentar fazer alguns exercícios. Então vamos lá, ó. Um elétron está se movendo em um círculo que tem o raio de 1 angstrom, ok? Então, o raio é 1,00 angstrom. Calcule os autovalores de energia das 5 funções de onda. Isto é, para m igual a 0, mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Quais são os momentos angulares dos 5 estados? Bom, é bem simples, né? É a aplicação dos autovalores. Então, a energia, nós sabemos que é m², h cortado ao quadrado, dividido por 2i, em que i é o momento de inércia, que é mr². Ok? Então, a energia, quando m for igual a 0, vai ser 0 ao quadrado, h ao quadrado, cortado, sobre 2i. E isso vai dar 0. Então, se o estado for aquele designado por m igual a 0, a energia é 0 e a partícula está parada. Agora, a energia para mais ou para menos, para m igual a mais ou menos 1, vai ser a mesma, tanto para mais 1 quanto para menos 1, porque o m está ao quadrado, ok? Então vai ficar assim, ó, a energia para m igual a 1 vai ser 1 ao quadrado, m ao quadrado, h cortada ao quadrado, já vou colocar aqui, ó, é 6,626 vezes 10 a menos 34 joules segundo. Isto daqui é ao quadrado, ok? Como ele é cortado, então h cortado é h sobre 2π. Como está ao quadrado, ele vai para 4π ao quadrado, ok? Depois tem esse 2 aqui, 2. E depois tem o momento de inércia. O momento de inércia é a massa do elétron vezes 10 a menos 31 quilograma, ok? Vezes o raio. Ok? Bom, a energia, ela tem que dar em joules, tem joule ao quadrado, então aqui claramente você vai ter que eliminar um joule. Isso a gente faz escrevendo que 1 quilograma metro ao quadrado
segundo a menos 2, isso é igual a 1 joule, é um fator unitário. Ok? E que mais? Aqui está em metro e aqui está em angstrom. Então, nós vamos colocar que 10 a 10 angstrom equivale a 1 metro. E da mesma forma, 10 a 10 angstrom equivale a 1 metro. Então, aqui, angstrom ao quadrado, a gente corta com este, esse metro ao quadrado com este, quilograma, quilograma. Aqui eu tenho segundo ao quadrado, segundo ao menos 2, a menos 2, cortamos, e joule ao quadrado por joule, fica joule. Quando você faz esse cálculo, você vai encontrar o valor de 6,10 vezes 10 a menos 19 joule. É isso. Se você colocar aqui menos 1, o resultado vai ser o mesmo. Né? Que seria o caso aqui, para menos 1. E quando você fizer para m igual a 2, o tratamento é o mesmo, só que aqui você vai multiplicar por 4. E você vai encontrar o resultado de 2,44 vezes 10 a menos 18 joule. Ok? E o problema também perguntava, quais são os momentos angulares desses estados? Poxa, momento angular é o LZ. E ele é mh cortado. Então, quando o m for 0, o momento angular vai ser 0. Quando o m for igual a 1, o momento angular vai ser 1h cortado. Quando o m for igual a menos 1, vai ser menos 1h cortado. Quando o m for igual a 2, vai ser igual a 2h cortado. E quando o m for igual a menos 2, o momento angular vai ser menos 2h cortado. Ok? Vamos lá. Mais um. Esse aqui, ele é interessante. É um exercício resolvido, proposto no BAL, ok? Porque ele enfatiza um aspecto importante do movimento rotacional. O movimento rotacional, ele serve tanto para descrever uma partícula que está descrevendo esse movimento aqui, desenvolvendo esse movimento circular, mas também você pode imaginar que aqui no ponto, que aqui no centro, você tenha um outro átomo. Ou seja, que você esteja trabalhando com uma molécula diatômica. Ok? E esse R aqui, ele está fixo. Na verdade, por conta desse R fixo, que muitas vezes a gente denomina o modelo do movimento rotacional bidimensional como rotor rígido. O rígido vem do fato desse R ser constante. Ok? Então, quando você imagina que nós temos aqui um átomo, conforme nós vimos sobre o oscilador harmônico, você pode tratar esse sistema aqui da mesma forma que você trata o sistema com uma única partícula, mas substituindo a massa por sua massa reduzida.
Entenderam? Então, todas as equações, as funções, os autovalores, as soluções, elas permanecem válidas, desde que você utilize a massa reduzida. Então, olha, o que esse problema está te falando? Que a distância da ligação do HCl é de 1,9 angstrom. Então, ele está te dando esse raio. Esse raio vale 1,29 angstrom. Ok? E ele está no seu estado rotacional mais baixo. Não, vamos lá. No seu estado rotacional mais baixo, a molécula não está em rotação, claro, porque mais baixo, M é igual a zero, a energia é zero. E as equações do rotor rígido indicam que a sua energia é zero, claro. Qual é a energia e o seu momento angular? Quando se está no primeiro estado de energia. Ora, se está no primeiro estado de energia, o M ele pode ser 1 ou menos 1. Ok? Então, 1 ou M igual a menos 1. Qualquer um desses estados vai dar a mesma energia. Ok? Então, vamos calcular. A energia é o quê? É M quadrado, H cortado ao quadrado, dividido por 2I. E I é a massa vezes R. Mas como aqui eu tenho uma partícula descrevendo o movimento em relação à outra, eu utilizo a massa reduzida. Então, o momento de inércia, ele vai ser dado dessa forma. Ok? E como que nós calculávamos a massa reduzida? A massa reduzida é a massa 1 multiplicado pela massa 2 dividido pela soma das massas. Ok? Então, a massa reduzida, nesse caso, vai ser a massa do hidrogênio multiplicada pela massa do Cl dividida pela soma da massa do hidrogênio com a do cloro. Ok? Então, a massa reduzida vai ser 1,674 vezes 10 a menos 27 quilograma, multiplicada por 5,886 vezes 10 a menos 26 quilograma. Ok? E isso aqui vai ser, então, dividido pela soma. Mais 5,886 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Ok? A massa reduzida, quando você fizer essa conta, você vai encontrar 1,628 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Ok? Essa é a única mudança. A energia, você sabe calcular. Vou colocar aqui. A energia é o número quântico ao quadrado. Então, ele está no primeiro estado diferente de zero. Ou é 1 ou é menos 1. Ok? Tanto faz. H cortado, então a gente sabe que é 626 vezes 10 a menos 34 joules segundo, ok? Isso aqui vai ao quadrado.
dividido aqui o 4π ao quadrado, vezes esse 2, e o momento de inércia, que vamos utilizar agora a massa reduzida, ok? E a massa reduzida aqui vai ser 1,628 vezes 10 a menos 27 quilogramas. E o R? O R é justamente o raio aqui. Então, vai ser 1,29 angstrom ao quadrado. Ok? E aqui você vai ter que fazer as mesmas conversões, né? Ou seja, vai ter que colocar que 1 quilograma metro quadrado segundo a menos 2 é igual a 1 joule. Fator unitário. E o outro fator unitário? Que 10 a 10 angstrom é 1 metro. Ou pode colocar isso aqui ao quadrado já de uma vez, ó. Ok? E a energia vai dar, então, 2,05 vezes 10 a menos 22 joule. Tá? Bom, e essa parte, então, eu queria finalizar com um último exercício, que é extremamente interessante. Ele fala o seguinte, olha, a molécula orgânica do benzeno é C6H16, então nós temos o benzeno, deixa eu pegar aqui, temos aqui o benzeno, ok? Tem uma estrutura cíclica na qual os átomos de carbono formam um hexágono, ok? Os elétrons π na molécula cíclica podem ser considerados como tendo movimento rotacional bidimensional. Ou seja, não é à toa, né, que a gente já viu a descrição dessa forma aqui do benzeno, né? Peraí. Ok? Então, em alguma aproximação, a gente pode descrever esses elétrons, os elétrons π, né? Por que os elétrons π? Porque a gente tem que entender que um modelo, ele é útil quando a realidade apresenta similaridades com as premissas do modelo. E, no caso do movimento rotacional bidimensional, a premissa, uma das premissas básicas, é que não há nenhuma força sendo exercida sobre a partícula. É como se a partícula estivesse livre. E a gente sabe que os elétrons π, embora não estejam efetivamente livres, claro, eles estão muito mais livres, muito mais deslocalizados do que os elétrons sigma. Então, nesse contexto, a gente pode sim, dentro de uma certa aproximação, considerar os elétrons π como sendo partículas que descrevam um momento rotacional bidimensional. Ok? Então, a pergunta é o seguinte: calcule o diâmetro deste anel, porque o que nós estamos considerando? Que o elétron ele está descrevendo esse movimento circular, e aqui nós temos um raio. Temos o raio. Ok? Esse aqui é o nosso raio. Calcule o diâmetro deste anel de elétrons, supondo que uma transição
ocorrendo a 260,0 nanômetros corresponde a uma transição eletrônica entre o último nível ocupado e o primeiro desocupado. Considere que cada estado, nível energético, possa acomodar 2 elétrons. Esse é um problema muito clássico, que a gente vai desenvolver bastante ao longo do curso. Já desenvolvemos na partícula na caixa, né? Então, o que acontece? Nós temos uma radiação incidente que ela vai promover um elétron do último nível ocupado para o primeiro desocupado. Então, o que nós estamos considerando em primeiro lugar? Apenas os elétrons π. Se é os elétrons π, quantos elétrons π tem o benzeno? Bom, a gente sabe que cada átomo de carbono contribui com 1 elétron π. Então, nós temos 6 elétrons π. 6 elétrons. Nós não queremos saber quantos elétrons tem a molécula de benzeno. Nós queremos saber a quantidade de elétrons que podem ser descritos pelo modelo da partícula em um anel. Ok? São 6. E esses 6 elétrons, eles estão distribuídos nos níveis energéticos do anel. E quais são esses níveis? Olha, se estivermos descrevendo com o modelo da partícula em um anel, a gente sabe que nós temos um nível, temos depois 2 níveis, porque as soluções são degeneradas, e acima nós temos mais 2, e assim por diante. E mais acima, mais distante, mais 2. Ok? E aqui nós temos a energia. Ok? Aqui é a energia. Considere que cada estado, nível energético, possa acomodar 2 elétrons. Bom, se nós temos 6, nós vamos colocar 2 nesse nível, 2 aqui, são 6 elétrons. Aqui é M igual a 0, e aqui é M igual a mais ou menos 1. Um desses níveis é o mais 1 e o outro é o menos 1, ok? E aqui é o nível mais ou menos 2. Então, quando nós emitimos uma radiação eletromagnética, ok? HNU, o que nós vamos fazer? Vamos excitar um desses elétrons aqui, um apenas, para cá. Ok? Mas para que isso ocorra, essa energia aqui tem que ser igual, porque isso daqui, olha, é a energia da radiação incidente, né? E essa energia tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a esse ΔE. Tá bom? Então, a energia incidente tem que ser igual ao ΔE. A energia incidente é HNO. E o ΔE? O ΔE é a diferença entre esses 2 níveis. Então, é a energia do nível para M igual a 2, menos a energia do nível para M igual a 1. Ok? Então, o HNU é igual. Como que eu calculo essa energia? É 2 ao quadrado, então é 4, H ao quadrado, cortado, né?
dividido por 2i. Menos, agora, essa daqui é 1 ao quadrado, h cortado ao quadrado, dividido por 2i. Ok? Então, h nu vai ser igual a 3, que multiplica o h cortado ao quadrado, dividido por 2. Agora, lembrando, o i é igual a mr quadrado. O m é a massa de um elétron, que é o elétron que vai ser excitado. Então, é 9,909 vezes 10 a menos 31. Espera, vamos fazer assim, ó. Então, vai ser o 2 que vem aqui e mr quadrado. Ok? O problema, ele não dá a frequência da radiação, ele dá o comprimento de onda. Então, a gente sabe que que a frequência é dado por c, que é a velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. E isso vai ser igual, aqui onde está o h cortado ao quadrado, eu vou colocar h mesmo e vou dividir por 4π elevado ao quadrado, ok? Depois tem a multiplicação pelo 2m quadrado, ok? Este e este nós cortamos e a gente tem que C pelo comprimento de onda vai ser igual a 3h dividido por 8π ao quadrado mr ao quadrado, ok? E o que nós queremos? Apenas com essa medida simplesinha, nós queremos determinar o diâmetro dessa molécula, ok? Diretamente, a gente não acha o diâmetro, a gente acha o quê? O raio. Por quê? Aqui é a velocidade da luz, aqui é o valor da medida experimental, que é justamente essa daqui, ok? Constante de Planck, a massa do elétron, a única incógnita que nós temos é o R. Então, nós isolamos o R, ok? Vai ser 3, 3, ok? O R quadrado foi para lá, então vai ficar 8π quadrado mc, que é a velocidade da luz, ok? Vou colocar aqui, C igual 2,9979 vezes 10 a 8 metros segundo, tá? E aí, então, o teu raio vai ser igual, ok? A raiz quadrada desse valor. Ok? Então, você vai substituir constante de Planck, vai substituir o comprimento de onda, que é o 260, a massa do elétron, a velocidade da luz, e vai tirar a raiz quadrada.
Vai ter que tomar cuidado com as unidades. E você vai encontrar o valor de 1,55. Ok? Angstrom. Esse é o raio. O que o problema te pede é o diâmetro. Então, você sabe que o diâmetro vai ser 2 vezes o raio. E vai encontrar o valor de 3,10 angstrom.